Cerca de 12 soldados brasileiros nos deixaram desde o início da guerra da Ucrânia. E é estimado que ainda hoje, mais de 40 soldados brasileiros estão lutando ao lado da Ucrânia. E eles fizeram parte de um contra-ataque bem sucedido nesse mês de março. O contra-ataque ele ainda continua acontecendo. Um dos brasileiros que nos deixou foi inclusive nessa batalha de Charsiv Yar, que eu vou te contar hoje. Guerra é guerra. Isso aqui foi o nosso. Valeu, valeu. RPG. Não, tô ligado. Tá frio aí, mano? E aí, Bruno? Gostosinho? Munição. Trouxe de reserva um monte aqui pra te dar. E você, do outro lado, você iria lutar ao lado da Ucrânia? Deixe aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. E aproveite, deixe o seu like, senão esse vídeo não chega pra ninguém. Muito obrigado. Então, Charsiv Yar fica numa cidade que é mais elevada do que as cidades ao seu redor. E é provável que os russos estão querendo utilizá-la justamente como uma base para os ataques de artilharia contra os alvos que estão mais distantes no oeste. Desde 2023 eles estão tentando tomar essa cidade para chegar em outras como a Kramatorsk e Sloviansk. Todas as imagens de combate utilizadas nesse vídeo aqui são de Charsiv Yar e confirmadas por mim mesmo. Os russos estão tentando tomar essa cidade faz 2 anos. E desde outubro de 2024 a Ucrânia vem segurando sim esses russos. Quando eu falo segurar, não significa impedir totalmente, mas frear esse avanço, que é bem importante, porque faz 2 anos que eles estão tentando tomar essa cidade. Então, em outubro eles foram lá e tentaram avançar pelo leste, perto do canal aí de Severodonetsk. Mas os ucranianos, junto com os brasileiros, utilizaram drones e minas para bloquear esse avanço. Em novembro, um mês depois, eles conseguiram cruzar o canal e tomaram o bairro chamado Canal, como confirma um oficial ucraniano. Mesmo assim, os ucranianos seguraram o centro da cidade e o noroeste. Isso é importante, que eles manteram as estradas abertas para poder trazer o suplemento. E é lógico que o canal ele ajudou os ucranianos como uma barreira natural ali, porque os drones e minas eles funcionam bem em lugares que são bem apertados e segurou os tanques russos. Os ucranianos provavelmente deixaram os russos pegar esse bairro de canal de propósito. Claro, ninguém quer perder território, mas dentro dessa cidade de Charsiv Yar existem lugares mais importantes, como o centro, e eu vou te explicar por quê. E desde dezembro até 2025, nenhum sucesso russo foi contabilizado. Eles continuaram atacando e devastando a cidade inteira, como já é conhecido essa tática dos russos. Eles utilizavam bombas pesadas jogadas de aviões para destruir as posições ucranianas e a cidade inteira, como já rolou em Bakhmut. Os ucranianos eles foram lá para a colina, lá no oeste, que são mais seguras e não desistiram. E nesse tempo chegaram mais munições dos Estados Unidos e carros de guerras da França, como o MX-10 que já vinha desde 2023. Os brasileiros eles já ajudaram a segurar o noroeste, atrasaram os russos, enquanto os ucranianos se preparavam para atacar. Os ucranianos provavelmente escolheram as colinas do oeste para poder ver os russos de longe e utilizar os drones com mais precisão. Vai sair no final do vídeo um relato de um soldado russo falando de toda a situação que ele está passando nesse momento, nessa guerra de Charsiv Yar. Então dá pra gente imaginar que os russos estavam mirando mais nesses prédios com as bombas. E faz sentido, porque os ucranianos estavam ali. Mas isso deixa uma falha no meio da guerra. Deixar um ponto em foco deixa todo o território livre. E os ucranianos aproveitaram muito bem isso daí e se moveram nos territórios e foram para as colinas sem problema nenhum. E agora em março de 2025, Charsiv Yar está assim. No centro, onde ficam as ruas principais e os prédios de 4 andares, ninguém está avançando. Os russos estão tentando acertar os ucranianos dentro desses prédios, mas eles ainda estão lá. Isso daí mostra que o suplemento está chegando pelo sul ou pelo oeste. Isso daí também prova que um ataque russo, que aconteceu, grande sim, com um tanque nessa semana, não deu certo. No noroeste, perto da rua de Prikozalna, uma área com mais casa e ruas menores, os ucranianos pararam um ataque russo que eles tentavam fazer a pé. Os prédios mais altos viraram um ponto forte para os ucranianos, porque dá para você olhar tudo em cima e aguentar uns tiros que são mais leves.
O suplemento chegando pelo sul e pelo oeste mostra que os ucranianos têm caminhos escondidos ou bem protegidos, talvez utilizando carros menores para não chamar a atenção. Eu acho interessante mostrar para você esse vídeo aqui do lado, que é em Charsiv Yar também. Os russos foram lá e cobriram uma estrada inteira com essas redes anti-drone. Não se sabe ao certo se isso daí funciona ou não, mas a rede, ela tá lá ainda. Então provavelmente funciona assim. Assim como aqueles tanques russos que são cobertos por uma gaiola gigantesca. Os russos estão tentando avançar nessa linha de suplemento e indo bem devagar pro noroeste. Eles estão quase chegando na borda da cidade. Eles já controlaram essa área antes, mas os ucranianos contra-atacaram e pegaram esse pedaço de terra de volta. E esse contra-ataque, ele foi bom porque eles machucou bastante os russos. A defesa de Charsiv Yar, ela tá bem firme, é diferente de outros lugares na Ucrânia, onde eles tiveram dificuldades de segurar, mas seguraram com mais desgaste. E os russos estão tentando tomar a cidade faz mais de um ano. Isso daí é mais tempo do que a luta de Bakhmut, que você já deve conhecer, que é aquela cidade que foi devastada pelo grupo Wagner e está sem utilidade até hoje. Os contra-ataques no noroeste provavelmente foram feitos para cansar os russos e obrigaram eles a mandar mais soldados justamente para essa linha. Isso daí abre um espaço para um ataque maior. E olha, os russos estão bem devagar nessa cidade. Isso daí mostra que eles estão com problema para se organizar e estão sem gente suficiente para segurar uma contradefesa da Ucrânia. Um soldado russo perto de Charsiv Yar disse que a semana passou sem grande mudança, só que o problema principal dele é que a Rússia não controla o céu. Os drones da Ucrânia estão sempre lá, vendo tudo. Qualquer movimento dos russos são atacados pelos drones. Isso é um soldado dizendo, tá? Então a infantaria deles não chegam até o ponto. No melhor caso, alguém fica ferido e eles são levados embora com o risco. Todos os ataques que ele tenta tem que ser recuado. Os veículos eles só servem para encurtar uma distância bem rápido, mas são destruídos logo após a missão. A entrega de suplementar fica difícil e o inimigo ele caça as nossas equipes de drone, que eles precisam ficar mais perto da linha de frente. Isso daí piora tudo. A guerra eletrônica ela ajuda sim, mas o inimigo ele muda a frequência bem rápido. E os nossos sistemas não cobrem tudo. A solução é comprar mais equipamento com o nosso próprio dinheiro, para bloquear todas as frequências e não ter a infelicidade de cair na batalha. Isso daí foi um relato de um soldado russo. Isso daí mostra também que os drones ucranianos estão complicando as coisas mais do que a gente imagina. Os drones ucranianos provavelmente pararam o ataque russo com tanques, que eu já te falei lá no início, porque eles acertam os veículos antes de chegar perto do alvo principal. E é bem provável que os ucranianos tenham feito ou usado drones mais simples, porque são muitos drones para poder manter essa pressão nesse território. E aí em março de 2025 veio o sucesso real. Os ucranianos fizeram um contra-ataque forte e pegaram de volta uma parte importante de Charsiv Yar, como o centro e o noroeste. Utilizaram carros de guerra franceses novos e mais munições para empurrar os russos para trás, atrapalhando o plano deles de ir para a Kostia Tinífica. Esse contra-ataque ele começou a ser montado desde outubro de 2024. Por isso que eu falo para você a importância de todos os soldados, inclusive os brasileiros que estavam ali. Primeiro, os ucranianos com os brasileiros seguraram a cidade com quase nada. Depois eles conseguiram mais arma e usaram o terreno para ajudar. E no fim eles atacaram os russos que estavam cansados dessa batalha, como eu te disse na carta anterior. Isso daí que eu acho interessante, porque os ucranianos eles pegaram esses carros franceses no contra-ataque. Isso daí mostra que eles estavam guardando esse veículo leve e rápido para um ataque surpresa faz tempo. E utilizou eles com drone para bater forte nessas linhas russas fracas. O contra-ataque provavelmente foi marcado para o momento que o soldado russo falou, usando o que os drones viam para achar os lugares mais fáceis e pegar para eles. Os brasileiros fizeram parte disso sim. Desde outubro de 2024, eles ajudaram a segurar Charsiv Yar, lutando em trincheiras, enfrentando drones e bombas. O sucesso de março de 2025 mostra que a longo prazo isso daí valeu a pena. E é isso que eu falo para você em todo o vídeo. A guerra, ela é a longo prazo. Se a Ucrânia continuar aí com essa batalha de Charsiv Yar, os russos vão ter dificuldade conforme o tempo para avançar para Donetsk, que provavelmente é o objetivo principal deles. A cidade ela protege as entradas aí de Kramatorsk e Sloviansk, e essa vitória dá ânimo para os soldados ucranianos e eles mostram
que os aliados, se for ajudar mesmo, funciona. Não sai do vídeo aqui ainda. Se você chegou até aqui e é novo no canal, assiste esse vídeo aqui, que para mim foi o melhor que eu já produzi nesse canal. Então, desde outubro de 2024, a Ucrânia ela foi de uma defesa difícil para esse contra-ataque que vai mudar a longo prazo a história dessa cidade. Guerra é guerra.